É o segundo final de semana do ano. Nós podemos dizer que é o primeiro mês onde nós estamos consagrando as nossas vidas. E nessa manhã, numa manhã muito especial de aliança, numa manhã de fortalecimento da nossa convicção de amor e serviço ao Senhor. Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 11 e versículo 12, porque nessa manhã nós queremos iniciar falando a respeito de chamado para servir com excelência. E nós queremos falar de uma riqueza da Igreja Metodista. A Igreja Metodista, ou as igrejas, podemos dizer assim, a igreja em geral, ela tem um ministério fantástico, onde nós entendemos o chamado universal, onde clérigos e leigos se unem para servir, para trabalhar e para honrar o Senhor com o seu amor. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: e Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Quando nós falamos de ministério, algumas pessoas pensam que ministério é somente um púlpito forte. É lógico que existem algumas estruturas para manter uma igreja em crescimento. Nós já compartilhamos com vocês diversas vezes, e principalmente no nosso treinamento de liderança, a gente trabalha muito esses valores. Uma igreja, para ela crescer saudável, uma igreja, para ela crescer forte, ela precisa de algumas colunas. Uma, sim, é um púlpito forte. O púlpito precisa ser cristocêntrico. Aqui nesse altar, nós precisamos utilizá-lo para pregar Cristo, para ensinar os princípios e também para revelar a vocês um comprometimento que nós temos com Deus e também com vocês e conosco mesmo. Mas também essa igreja precisa de um ministério infantil muito forte. Uma igreja que não tem um ministério infantil forte, ela não consegue romper no seu crescimento. Então, se nós precisamos de um púlpito forte, nós precisamos de um ministério também muito consolidado. Um ministério infantil muito consolidado. Mas nós também vamos precisar, nós estamos falando de colunas principais. Nós estamos falando da coluna dorsal de uma igreja que está em crescimento. Se nós precisamos ter um púlpito forte, um ministério infantil forte, nós também precisamos ter um louvor vivo. E aí uma responsabilidade nossa de construir todas as exigências para que as pessoas que venham para esse altar, elas sejam comprometidas com o aperfeiçoamento, elas são comprometidas com a santidade e elas vivam a verdade em Cristo. Mas também nós precisamos de uma ação social real, que atenda às necessidades da nossa comunidade em primeiro lugar. Quando a gente pensa em ação social, muitas vezes a gente pensa olhando para fora. O morador de rua, quem não tem como ser servido lá fora, mas tem muitas pessoas que precisam serem servidas aqui dentro. Pessoas que passam por desafios, que passam por necessidades e precisam das suas necessidades supridas. Primeiro, nós precisamos conhecer e acessar as necessidades da nossa família da fé. E depois nós olharmos para fora. E nós temos tentado fazer essa dinâmica. Nós temos tentado, através dos
grupos de pastoreios, através dos nossos ministérios, conseguir enxergar essas necessidades que estão dentro da família. Lembrando, a gente sempre diz isso, nenhum ministério, nenhum pastor, nenhuma pastora tem bola de cristal. Nós não somos adivinho, adivinhação é pecado. A palavra do Senhor diz que adivinhação é feitiçaria. Então nós não podemos adivinhar. Então não tem como você passar por desafio, passar por necessidade, se você não compartilhar conosco a sua necessidade. Aí depois você não vai poder reclamar que a igreja não te enxerga, que a igreja não te supre, que a igreja não te ajuda, porque nós só temos condições de te ajudar se você fazer chegar até nós a sua necessidade. Senão, nós não vamos ficar sabendo. Mas nós também estamos tentando fazer um equilíbrio entre o suprimento das nossas necessidades no meio da nossa família, seja aqui na Central, seja em Itamuri, seja no Santa Terezinha, seja no Marambaia, enxergando as necessidades e suprindo essas necessidades, como também enxergar os de fora. Hoje nós temos uma missão central, suprindo necessidades, abençoando e investindo nas pessoas lá de fora, não nas pessoas da comunidade. E nós estamos tentando fazer isso para sermos uma igreja forte, para sermos uma igreja madura, para sermos uma igreja em crescimento. Mas a palavra do Senhor, ela é clara, e aqui ela é extremamente rica, conscientizando a igreja e desafiando a igreja a uma postura. Porque a palavra do Senhor vai trazer para nós que todos os santos são chamados para o ministério. Se todos os santos são chamados para o ministério não é só para a pastora Rosângela. O ministério não é só para o Eliel, para o Marcelo. O ministério, ele é para todos nós que conhecemos Jesus como o único e eterno Salvador. E se nós estamos no ano de avançar e de colher, você como um santo de Deus, que conhece o Senhor, que reconhece Ele como Salvador, que está aliançado em uma família, você precisa se comprometer em estar servindo o Senhor em um ministério. Você vai procurar onde você se sente mais à vontade, e você vai se aliançar para trabalhar. Então o que a gente precisa entender, que não importa se você está liderando oficialmente, se você é um líder de rede, um líder de base, um pastor da igreja, o importante é você saber que você está inserido em um ministério, seja recebendo as pessoas na porta, seja cantando aqui no altar, seja pregando, ou seja nos corredores da igreja, trabalhando para que tudo corra bem enquanto nós estivermos servindo o Senhor. Hoje o Rômulo me deu uma excelente notícia. Ele disse que antes do culto começar, o ministério de diaconia viveu um treinamento de incêndio aqui no templo. Enquanto você ainda nem tinha chegado, o ministério de diaconia estava passando por um treinamento que, se houver um incêndio, como que eles vão atuar trazendo proteção para nós. Como que eles vão usar os extintores, quais são as primeiras atitudes que eles precisam tomar, porque aqui precisa ser um lugar de extrema segurança. Talvez você nem esteja sabendo disso, mas enquanto você ainda estava talvez tomando o seu café da manhã em casa, para vir para cá, já tinha irmãos aqui sendo treinados, para que essa igreja possa ser um ambiente seguro e um ambiente abençoado. Então quando eu cheguei, ele veio dizer: pastora, hoje nós fizemos o treinamento de incêndio aqui na igreja. Como eu fiquei feliz, porque isso é uma igreja viva, isso é uma igreja atuante, isso é uma igreja servil. Cada um atuando aonde é chamado, cada um atuando aonde é escolhido, e como membro de todo o corpo, você funcionando saudavelmente, para que essa igreja seja forte, para que essa igreja continue avançando, para que essa igreja continue crescendo, e para que nós possamos realmente fazer grandes colheitas para a honra e glória do nome do Senhor.
Então, para a igreja metodista, o ministério leigo, ele é a espinha dorsal. Então você não está apenas ajudando na igreja, você está respondendo um chamado. Quando você está ligado em um ministério, seja de libertação, seja de intercessão, seja no de administração, não importa qual é o ministério, mas quando você está ligado em um ministério, você não está apenas ajudando a igreja, mas você está respondendo um chamado, você está cumprindo a missão, você está contribuindo com um propósito. E se você faz a sua parte, se eu faço a minha parte, tudo vai se construindo saudavelmente. Agora, se você faz a sua parte e eu deixo de fazer a minha, eu vou pesar sobre você. Eu vou fazer o seu fardo ficar um pouco mais pesado. Mas se você faz a sua e eu faço a minha, nós vamos contribuindo para uma vida saudável no meio da casa do Senhor. E para vivermos então esse ministério, e eu estou fazendo questão da nossa primeira ceia do ano, nós pontuarmos esses princípios, porque falamos nas pregações, falamos nos treinamentos, falamos nos ministérios, falamos nos GPs, mas hoje eu quero que essa família congregada possa relembrar os nossos valores. Primeiro, todo crente é um ministro. Não é só a pastora que é ministra. Não é só o líder de intercessão que é ministro. Todos nós somos ministros. E no Novo Testamento não existe divisão entre o clérigo e o leigo. Quando nós vamos para o Antigo Testamento, nós encontramos essa questão do profético, do sacerdócio, desse governo, nós encontramos as separações. Mas a partir da cruz, a partir de Cristo, que amplia para nós a visão, que abre o caminho para nós, nós não encontramos essa separação. Não existe trabalho superior ou trabalho inferior. Tudo que nós fazemos, desde o púlpito aqui pregando a palavra, desde estar na sala de oração, desde estar cuidando da administração ou do estacionamento, tudo é espiritual. Tudo é importante, tudo é necessário, e todos que estão exercendo essas funções, estão contribuindo para que o nome do Senhor seja edificado, porque nós somos um corpo com muitos membros. Então o meu pé não cumpre a função da minha mão, os meus olhos não cumprem a função dos meus ouvidos, mas para o meu corpo ser saudável, todos os membros precisam funcionarem corretamente. Senão, tem uma anomalia. E aí eu quero convidar você aí para 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27, que diz: ora, vós sois corpo de Cristo, e seus membros em particular. Então eu sou um membro do corpo de Cristo, você é um membro. Então se você evangeliza, se você intercede, se você decora a mesa da ceia, se você canta, se você toca, se você prega, se você acolhe, você está exercendo o papel de membro desse corpo, no qual o cabeça se chama Cristo Jesus. Não há outro. Cristo que é o nosso cabeça. Por isso, o ministério leigo, ele é indispensável na igreja. Porque a igreja só cresce, ela só rompe, se nós tivermos homens e mulheres comprometidos. E nós temos uma máxima aqui nessa casa. E a máxima que nós temos aqui nessa casa, que nós só servimos o Senhor quando servimos pessoas. Então você precisa sair da sua comodidade, você precisa sair do seu conforto, você precisa sair da sua passividade e começar a buscar um espaço para você servir. E talvez você vai me dizer: pastora, mas não tem nada nessa igreja que eu sei fazer. Eu não encontro nada aqui. Beleza, levanta um grupo e cria algo para você fazer. A nossa igreja é ministerial.
E como uma igreja ministerial, se ainda não tem nada que você saiba fazer, crie um ministério dentro do que você sabe fazer. Mas sirva. Cumpra a missão. Cumpra o propósito. Porque um dia o Senhor vai pedir você para mostrar as suas mãos. E as suas mãos não poderão estar vazias. Porque quando a gente olha para a palavra do Senhor, além de entendermos que todo crente é um ministro, Deus usa pessoas comuns. O segundo valor que eu preciso ter clareza nos meus olhos, que Deus usa pessoas comuns para propósitos eternos. Então Deus usa você e Deus usa a mim. Deus sempre usou pessoas do dia a dia. Deus sempre usou pessoas que estavam nas suas funções simples do dia a dia. Se você olhar para a palavra do Senhor, você vai encontrar Deus usando Moisés. E quem era Moisés? Um pastor de ovelha. Foi chamado, desempenhando sua função normal de pastorear ovelhas no campo. Se você olha para a palavra do Senhor, você vai encontrar Neemias. Quando é que Neemias é chamado? Neemias é chamado quando simplesmente ele está servindo o rei. Ele era copeiro do rei. Ele estava numa função normal do dia a dia. Não era num avivamento, não era num culto espetacular, não era numa conferência, era no dia a dia do trabalho. Ele está sendo chamado para responder o Senhor. Se você olha para a palavra do Senhor, você vai encontrar Dorca, uma costureira. Uma costureira sendo chamada para ali, através da sua função, de estar atrás de uma máquina costurando, hoje máquina, mas naquela época era diferente de hoje, exercendo a sua função de servir, de testemunhar, de anunciar, de proclamar, de fazer notório a presença do Senhor. Não podemos esquecer de Pedro, simples pescador, mas que também é encontrado pelo Senhor para servir. E por que não falar de Paulo? Um fabricante de tendas, que ali nas suas funções normais é chamado para se tornar o maior apóstolo que nós temos na história. Então eu quero dizer para você que não importa se você está atrás de uma máquina costurando, não importa se você está atrás de um volante dirigindo, não importa se você está atrás de uma mesa, ou se você está na frente de uma sala de aula, ou se você está em qualquer espaço da nossa sociedade desempenhando sua função profissional, você é um ministro de Deus para proclamar a glória do Senhor, para fazer notório o nome de Deus e para exercer o seu chamado, fazendo revelar ao mundo o seu propósito. Aí talvez você vai dizer: não, mas eu não sou tão importante assim. Nenhum deles eram. Todos eram simples como eu e você. E todos eles foram chamados pelo Senhor. Só que essas pessoas tinham uma clareza que eu e você precisamos ter. Eles serviam o Senhor com o que eles tinham. Eles não estavam preocupados em ter coisas especiais, experiências especiais, oportunidades especiais para servirem. Eles estavam servindo com o que eles tinham. Porque o ministério leigo é exatamente isso. Quando eu olho para a palavra do Senhor, é um lugar natural, aonde eu crio possibilidades para o sobrenatural encontrar com o natural e manifestar a glória poderosa do Senhor. E isso vai acontecer através de quem? Através da minha e da sua vida. Então o seu local de trabalho, a sua vizinhança, a sua família é o local para você começar. A sua igreja local é o lugar para você começar. E aí nós vamos dizer assim, que o nosso ministério, ele é chamado, vou repetir, não ajuda voluntária. Em 93, eu fui consagrada para exercer o ministério na casa do Senhor. E durante todo esse tempo, eu tenho
contado com a presença de Deus e com a ajuda de pessoas. Porque eu e você fomos chamados. Eu não sei qual é o chamado que você tem. Agora você precisa se olhar e responder, porque Colossenses capítulo 3, versículo 23, se você pode abrir a sua Bíblia, diz o seguinte: tudo quanto fizerdes, fazei de coração como para o Senhor e não para os homens. Então, se você está na intercessão dessa igreja, você não está fazendo para mim. Se você está na administração dessa igreja, você não está fazendo para mim. Se eu estou na liderança do pastoreio dessa igreja, eu não estou fazendo para vocês. Eu e vocês estamos fazendo para o Senhor. E o Senhor, olhando tudo que nós fazemos com amor, com responsabilidade, com alegria, com entusiasmo, com despreendimento, isso é ministrado sobre nós como grande honra e graça de Deus sobre nossas vidas. Irmãos, tem coisas que Deus vai fazer por você que ninguém pode fazer. Seus pais não podem, seus amigos não podem, seu cônjuge não pode. É só o Senhor que faz. E eu e você precisamos ter a clareza que estamos nesse lugar, porque não estamos, porque está sobrando tempo. Você não serve porque sobra tempo, principalmente hoje. Quem aqui tem tempo sobrando? Ninguém. Quando eu fui sentar aqui na cadeira, eu senti uma dor muito forte nas costas, aí as meninas brincaram comigo. O que está acontecendo? Eu falei, estou velha. Não é velhice não. É porque ontem eu fiquei o dia inteiro, até 11 horas da noite no computador. E aí, a minha cadeira não é confortável. Eu falei com o Ronald, tem que trocar a cadeira, Ronald. Não, ela não é confortável. Quando eu fui deitar, eu não estava suportando de dor nas costas. Porque eu estava trabalhando os nossos projetos. Então, ninguém aqui serve porque sobra tempo. Você tem ocupação demais. Principalmente nos tempos de hoje, mas nós servimos porque temos chamado, nós servimos porque temos missão, nós servimos porque temos paixão, nós servimos porque ouvimos a voz, nós servimos porque temos uma palavra profética liberada sobre nossas vidas, nós servimos porque o plano de Deus para nós é que eu e você sejamos contribuintes para que o máximo de pessoas possíveis possam conhecer o Senhor e aprender a amar o Senhor. E eu e você podemos inspirar pessoas a amarem o Senhor. E aí nós vamos entender um outro valor, que é o que realmente acontece conosco. Que o Espírito Santo nos capacita. Quando você olha para a palavra do Senhor, o mesmo Espírito que unge os pastores, o mesmo Espírito que unge os bispos, os mesmos pastores que unge os missionários, os evangelistas, os líderes, unge você e unge a mim. Ele está presente na nossa vida. O importante é a nossa intimidade, é a nossa comunhão, é o nosso compromisso com Ele. E se você tem intimidade com Ele, Ele está ungindo você. E quando Ele nos unge, Ele coloca em nós a autoridade. Então sim, você pode orar para a cura. E nós cremos que quando nós oramos, se esse milagre é um projeto para a glorificação do nome do Senhor e para o crescimento da nossa fé e da nossa confiança, o Senhor cura para o seu nome ser exaltado. Nós também acreditamos que nós podemos testemunhar com autoridade, porque aquilo que o Senhor faz em nós, nós vivenciamos para compartilhar com as pessoas, tanto em liberdade quanto sabedoria. E aí eu e você vamos vivenciar isso. E a palavra do Senhor, se você vai para 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11, diz que o Espírito Santo é tão criativo que Ele distribui entre nós os dons. Eu sempre vou dizer, nós não estamos no lugar aonde temos que sermos todos iguais. Nós não somos uma fabriquinha de fazer pastel. Nós não somos.
Então você tem um dom, eu tenho outro. Você tem um chamado, eu tenho outro. Você carrega uma unção, eu carrego outra. A sua não é maior do que a minha. O meu dom não é melhor do que o seu. Porque quem distribui esses dons entre nós é o Espírito Santo. E quando Ele está habitando na igreja, Ele vai capacitar essa igreja segundo as suas necessidades. Então tem gente que vai pregar muito bem. Tem gente que vai cantar muito bem. Tem gente que vai ter um amor pela intercessão, que vai passar 2, 3 horas orando sem se cansar. Tem gente que vai aconselhar muito bem. Tem gente que vai decorar muito bem. Olha essa mesa, que coisa mais linda. Gente, eu sou um desastre. Se vocês verem a minha mesa, por mais que eu tente fazer uma mesa bonitinha lá em casa, não dá certo. Não é meu dom. Não tenho. Eu não sou... toda bonitinha, organizadinha, criativa, assim, para essa questão de decoração. Mas eu posso dizer para vocês, há dons de Deus em nós. E esses dons são utilizados para a glória do seu nome. Então, o que nós precisamos entender como igreja? Pastor, por que você está fazendo essa pregação com esse desafio nessa manhã? Porque é a primeira ceia, é o primeiro final de semana, oficialmente, que a igreja está reunida. Lógico que vocês se reuniram no domingo passado, mas num culto pastoral formal, aonde eu quero desafiar vocês. Porque existe uma palavra sobre nós, e eu creio no cumprimento das palavras. Irmãos, eu creio no poder da oração, eu creio no poder do jejum, eu creio no poder da honra e da obediência. Eu creio que quando eu quebro princípios, os princípios me quebram. Eu não preciso fazer nada, porque os próprios princípios vão me quebrar. Eu creio nessas verdades, eu creio nessa palavra. E eu vivo isso, vivo e pratico. Eu não convido vocês para orar porque eu não oro. Eu não convido vocês para jejuarem porque eu não jejuo. Eu não convido vocês para terem vida santa porque eu não tenho. Eu convido vocês para viverem isso porque eu pratico na minha vida. A Kézia estava comigo no carro sexta-feira, quando o Abner me ligou e perguntou assim, a gente ouviu que ele estava no meio de muita gente, né, Kézia? Porque estava tendo gargalhadas, estava tendo um monte de conversa. E ele querendo saber de mim o seguinte, mas ele não queria falar perto dos amigos o que era, né? Ele ligou assim, mamãe, aquele negócio que nós combinamos começa hoje? Aí eu, que negócio que nós combinamos? Ele, aquele negócio. Ele não queria falar perto dos amigos que era propósito. Mas aquele negócio. Aí ele, eu posso comer hoje? Aí eu, hoje pode, só a partir de terça-feira que não pode. Ah, então tá bom. Eu não só prego para vocês, eu pratico e incentivo a minha casa a praticar. Porque nós temos visto os testemunhos de Deus, a fidelidade de Deus, a honra de Deus e o cuidado de Deus conosco. Então, por que essa mensagem nessa manhã? Para você se responsabilizar. Nós estamos iniciando mais um ano. Tem muitas pessoas aqui, e eu estou falando direcionado para você. Você me conhece há mais de 14 anos. Eu não vou usar esse lugar para mandar recado. O que eu quero falar é com você mesmo. Então é olhando nos seus olhos. Eu não consigo te enxergar de pertinho, porque eu estou aqui no altar. Você que passou o ano de 2025 inteiro sem estar comprometido com o ministério, sem estar comprometido com o GP, você está em pecado, meu irmão. Você está em pecado, minha irmã. Deus te abençoou com saúde, Deus te abençoou com família, Deus te abençoou com trabalho, Deus se apresentou a você, Deus te atraiu para perto do seu coração. Não é para você ficar assistindo as coisas acontecerem, é para você se levantar, é para você se comprometer, é para você assumir a unção que está sobre a sua vida, a autoridade que pesa sobre você, o chamado que está no seu coração. E se você não sabe fazer nada, pelo menos uma vez por semana, pega a vassoura e vem limpar o templo. Nós temos zeladores, mas nós pagamos zeladores, mas não dá conta não. De vez em quando nós temos que nos unir aqui para a faxina.
porque não dá conta. De vez em quando eu chego, eu falo assim, tem teia de aranha ali, tem poeira ali, isso aqui não está bom. Mas faça, porque 2026 vai ser diferente, irmãos. Eu falei 16? É 26, né? 2026 vai ser diferente. Nós estamos caminhando debaixo de um decreto, nós estamos caminhando debaixo de uma lei. Existe uma lei do céu, não é da pastora Rosângela, é do céu. Esse ano vai ser ano de colheita, esse ano vai ser ano de abundância, esse ano vai ser ano de bênção. Você vai se surpreender com pessoas se levantando para te abençoar. Tem pessoas aqui que não vão publicar, mas elas estão sendo profundamente abençoadas por causa do cumprimento de uma palavra. Eu compartilhei com a Késia na sexta-feira, mas com Wesley, que eu estou maravilhada com uma forma que Deus criou para abençoar a vida do Abner de forma extraordinária. Nós não estamos acreditando no que Deus fez. Ele está me ligando 4, 5 vezes por dia para dizer assim, mamãe, a ficha ainda não caiu. A ficha ainda não caiu. Eu falei assim, é verdade, vai demorar para cair. Mas o importante é que a bênção está chegando. Então você não perde tempo por se manter fiel. Você não está perdendo tempo para se manter em obediência. Você não está perdendo tempo em manter as suas mãos estendidas. Você não está perdendo tempo. Você está acelerando a ação divina que virá sobre você. E quando ela chegar, você vai ficar como nós estamos. Não estamos acreditando no que Deus fez por nós. A ficha não caiu ainda. Porque o que Deus fez para nós é extraordinário demais. Então eu quero desafiar você nessa manhã a se apresentar ao Senhor e a permitir que o Senhor use a sua vida poderosamente. Porque eu quero convidar você para ir para Mateus, capítulo 25, versículo 21. Um dia, eu e você vamos ouvir esse decreto. Olha o que a palavra do Senhor diz. Muito bom, muito bem, servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. Muito bem, servo bom e fiel. Um dia eu vou olhar nos olhos do Pai. Um dia você vai olhar nos olhos do Pai. E nós vamos precisar ouvir essa declaração. Muito bem, filho fiel. Muito bem, servo fiel. Pode entrar para desfrutar da minha fidelidade com você. E para isso acontecer, tem que começar nas pequenas coisas. Atrás da câmera, atrás do microfone, usando as mãos para servir quem precisa, acolhendo ali na porta, cuidando da segurança da igreja, administrando a obra. Oh, meu querido, oh, minha querida, essa manhã é uma manhã de envio, essa manhã é uma manhã de resposta. Você é chamada para responder. Se você está comprometido, servindo o Senhor em uma área da igreja. E se você não está, esse é o momento para você pedir perdão, se posicionar e buscar um ministério na casa do Senhor, para você servir com excelência, porque a bênção do Senhor vai te acompanhar, e a promessa do Senhor que está sobre nós vai se manifestar de forma poderosa em nós e através de nós. Primeiramente, eu quero convidar você para colocar-se de joelhos. E você vai dizer ao Senhor, aonde você está servindo? Eu estou servindo, Senhor, nas crianças. Eu estou servindo nos casais. Eu estou servindo nos adolescentes, no louvor.
Eu estou servindo na recepção, no estacionamento, eu estou servindo na administração, eu estou servindo na comunicação, eu estou servindo no som, eu estou servindo na iluminação, eu estou servindo na segurança da igreja. Senhor, eu estou servindo. Eu não tenho muito tempo, mas eu estou investindo, porque eu encontrei com o Senhor. Agora, se você está fazendo essa reflexão nesse momento e você diz assim: Senhor, eu venho aos domingos no culto, eu assisto a palavra, eu vou à mesa, eu pego do cálice, eu pego do pão, eu volto para casa, eu cuido da minha família, eu cuido da minha empresa, eu cuido da minha vida acadêmica, eu cuido dos meus sonhos particulares, mas eu não tenho doado nada para o Senhor. Aí esse momento é o momento de pedir perdão, porque o Senhor não te chamou, o Senhor não te levantou para você estar apático, sem estar cumprindo o seu chamado, o seu ministério. Porque você foi chamado, ungido, para estar servindo na casa do Pai. Vamos orar? Pai, nessa manhã